aqueles que nos assistem. Queria pedir, presidente, a somar o meu tempo de comunicação de líder, com os 5 minutos das pequenas comunicações, por favor. Como não tem vereador inscrito também na comunicação de líder, e o senhor é líder da bancada, Do a PDT. presidência autoriza, então, a soma do seu horário. 15 minutos. Muito obrigado. Nós tivemos muitos temas hoje aqui tratados. Eu queria começar falando um pouco de alguns dos temas gerais que aqui foram tratados. Eu até, agora na reunião que nós tivemos com os vereadores, vou propor uma alteração no nosso regimento interno para possibilitar mais debates aqui entre os vereadores, que eu acho que é importante, vereador Ivan. Eu vou propor, vereador Ivan, a possibilidade de oposição. Quer dizer, o vereador que está na tribuna falando pode sofrer a oposição de alguns dos vereadores, direcionada para a mesa, e se abre um espaço de pelo menos 3 minutos para que o vereador que quer fazer a oposição possa fazê-lo sem que tenha que ser concedida uma parte, para possibilitar o debate, para que ele possa, expondo as suas ideias, o outro contrapor, aumenta um pouco o tempo, não há problema nenhum, porque nós temos visto o quê? Na dinâmica da casa, lá no final, as comunicações de líder têm sobrado tempo. Então, nós podemos aumentar o tempo do debate no momento da manifestação dos vereadores e diminuir um pouquinho, quem sabe, lá no final, nas manifestações de líder. Mas, de qualquer maneira, para criar uma dinâmica de debate na casa. O debate no parlamento é essencial para que a gente possa melhorar as ideias que cada um de nós tem e para que a comunidade possa também ter uma percepção mais clara daquilo que pensa cada um dos vereadores. Então, nós vamos propor isso numa comissão que nós estamos criando aqui na Casa de reforma do regimento interno. De qualquer maneira, um dos temas que eu queria trazer aqui, que foi falado, é a respeito do projeto de reforma administrativa. Eu já me manifestei, quando foi apresentado o projeto, dizendo que não vejo razão para uma prefeitura que tem 8.080 funcionários, propor criação de novos CCs, principalmente quando esses novos CCs não preenchem aqueles requisitos constitucionais de assessoramento, chefia, direção, que não demandam uma relação de confiança direta com o chefe executivo. Por que nós temos que criar cargos em comissão, ao invés de aproveitar os funcionários públicos que temos para desempenhar as funções que não são aquelas que demandam uma relação de confiança? Então, eu aponto já que, já tinha dito isso, eu acho que a reforma administrativa é necessária, demonstra que o prefeito percebe que não está funcionando a atual configuração administrativa, mas, ao mesmo tempo, me parece desmedido aumentar o número de CC, e por isso eu já pedi também informações ao Executivo para que diga o impacto financeiro que isso terá. Qual vai ser o custo? Por que aumentando esses cargos, quanto vai custar para os cofres públicos esse projeto? Um outro tema que foi falado aqui pelo vereador Ricardinho, que com toda a razão aponta para as deficiências que nós temos na área da saúde. Ontem mesmo nós recebemos uma denúncia grave de uma mãe desesperada que buscou o pronto-socorro para que o filho pudesse receber uma sutura, um corte, tinha que ser costurado. Pois, para surpresa da mãe, a informação foi que não existia no pronto-socorro material para fazer sutura. Eu já disse várias vezes aqui que o abandono de investimentos na área da saúde é grotesco. Eu mencionei que nós não temos nas unidades básicas autoclave, quer dizer, um instrumento esterilizador dos materiais, o que acaba inviabilizando um simples curativo numa UBS. Além disso, agora o pronto-socorro está sem material para fazer sutura. Quer dizer, uma pessoa que se corta em Pelotas não pode ser atendido na UBS e não vai poder ser atendido no pronto-socorro, pasmem. Essa era a situação de ontem à noite, narrado por uma mãe desesperada que teve que levar o filho, sabe-se lá onde, para fazer esse procedimento simples que o pronto-socorro
de Pelotas não estava oferecendo. Essa falta de materiais nos leva a refletir também sobre a construção de uma UPA, né? Construir o prédio de uma UPA demanda dinheiro, demanda recursos. Mas muito mais caro do que construir o prédio é manter o serviço de qualidade. Nós até hoje não conseguimos manter os médicos atendendo no horário para qual foram contratados. Até hoje as pessoas fazem fila nas UBS porque muitos médicos não atendem nos horários que deveriam atender. Muitos atendentes não cumprem. Estão lá contratados para as 4 horas, para as 6 horas, e atendem 1 hora, 4, 5, 6 fichas. Até hoje é assim. As unidades básicas sem autoclave, o pronto-socorro agora sem material para sutura. Muito mais difícil do que fazer o prédio é manter o serviço funcionando. Então, por isso que não me anima dizerem, olha, nós vamos construir uma UPA, hein? A UBAI Navegantes, que deveria ser um alento para nós, também não tem lá o autoclave. A UBAI Navegantes não tem sequer o antisséptico para limpar as máscaras de oxigênio. Pessoas vão lá com uma gripe, por uma asma, e saem de lá com tuberculose. Já aconteceu isso não estou tirando uma fantasia, já aconteceu. Por quê? Porque falta o antisséptico para limpar as máscaras de oxigênio na UBAI. Parece mentira, parece mentira. Até hoje, os medicamentos das unidades básicas de saúde não têm um ar-condicionado. O que isso significa? Significa que no calorão, esse verão, de 40 graus numa salinha, aquele medicamento que está sendo armazenado lá, perde o princípio ativo, deixa de funcionar. E nós estamos dando aí para as pessoas, muitas vezes, placebo, algo que não tem nenhum efeito medicamentoso, porque já perdeu esse efeito em razão do calor excessivo. Um outro tema que me traz à tribuna, e que tem a ver com os debates que foram apresentados essa manhã, que falam da mobilização também do dia 15, chamada pelo DEM, chamada pelo PPS, pelo Solidariedade, pelo PSDB. Esses partidos, inclusive o presidente do PPS, o Roberto Freire, disse que publicamente está no Estadão, quem quiser olhar na internet, entra na página do Estadão, vai ver. Roberto Freire diz que a discussão sobre impeachment presta um serviço à sociedade. Eu já disse isso em outras oportunidades, né? Não vejo nenhuma razão para impeachment, não vou participar de nenhuma mobilização nesse sentido. Se essa mobilização do dia 15 é para isso, não contará com o meu apoio. Não vejo razão para impeachment. Acho que nós estamos vivendo um momento de crise e as críticas são muito bem-vindas. Mas não é o caso para a ruptura da ordem democrática. Eu acho que impeachment, nesse momento, teria essa conotação. De todo modo, é legítima, a mobilização é legítima. Eu participei minha vida toda de movimentos que eu entendi como legítimos e participaria desse se achasse também que fosse o caso de nós chegarmos a essa medida extrema de retirar um presidente eleito por conta de situações de desmando. Se nós não tivéssemos aí processos em andamento, não tivéssemos aí punindo os grandes proprietários das empreiteiras, não tivéssemos punindo os líderes partidários, não tivéssemos uma situação de liberdade de imprensa, bom, teríamos um outro contexto, né? A propósito disso, eu quero a atenção dos meus pares aqui para esse projeto de lei que eu encaminhei à casa, já foi protocolado, e que começa pelas câmaras de vereadores um movimento de moralização, desse que talvez seja o principal aspecto da imoralidade
política, pelo menos, que envolve, de um lado, empreiteiras, em todo o país, inclusive nos pequenos municípios, nos municípios, e o poder político. O projeto do Marcelo Esgarbosa, vereador do PT de Porto Alegre, que eu repliquei em Pelotas e está sendo replicado em outras várias cidades, proíbe que a pessoa jurídica que tenha financiado a campanha de algum candidato, que ela possa contratar depois com a administração pública municipal e com a Câmara de Vereadores. Traduzindo um pouco, pessoa jurídica não tem ideologia. Empresa visa lucro. Cada real colocado em campanha política pelas empresas gera de 8 a 20 reais, vereador Anselmo. De 8 a 20 reais. Significa dizer o seguinte, o empresário, quando investe numa campanha política, ele já está visando o lucro dele, porque ele vai contratar com a administração pública depois e vai lucrar 8 vezes ou até 20 vezes mais. Essa é a estatística. O que nós podemos fazer diante disso? Nós não podemos ficar esperando a reforma política que nunca vem. Nós temos lá no Congresso mais de 160 deputados que são deputados da Friboi. Foram financiados pela Friboi. Por que será que a Friboi tem interesse em financiar a candidatura de deputados ao Congresso Nacional? Por que será? Empresa visa lucro, ela quer obter ganho econômico. Por isso que esse projeto de lei do vereador Marcelo Esgarbosa, que nós estamos replicando aqui em Pelotas, é o início de um processo de moralização que nós podemos começar pelos municípios. Se cada município no país replicar essa legislação, proibindo contratação de empresas que tenham financiado campanha política, tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura, nós vamos inibir esse tipo de investimento que está sendo feito no nosso país. As construtoras que quiserem dar dinheiro para as campanhas políticas não vão ter, como tem hoje, a certeza de que eleito qualquer um dos candidatos. Foi dito aqui, todos nós podemos ouvir, do presidente de uma empreiteira que fez a obra da Fernando Osório. Luiz Roberto Ponte, presidente da construtora pelotense, disse para nós aqui, cinicamente, com um sorriso no rosto, nós damos dinheiro para todos os candidatos, para ter a simpatia dos administradores depois. Como é que nós podemos evitar isso? Essa lei que eu estou propondo, e que vai ser replicada, espero, no país afora dos municípios, ela inibe isso, desestimula isso, cria um obstáculo. Claro que nós não temos a ilusão de que isso vai acabar com o processo de corrupção, mas eu acho que é um passo na direção para dificultar, e é um passo de moralização que nós podemos dar. Então, por isso, cabe à Câmara de Vereadores de Pelotas dar o exemplo moralizante. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, já deu parecer favorável, dizendo que é constitucional, sim, a Câmara de Vereadores legislar sobre essa matéria. Por que é constitucional? Porque atende ao princípio da moralidade pública. O princípio constitucional da moralidade pública está sendo protegido. E se nós pudermos fazer isso, nós devemos fazer isso. Obrigado.